É o tema apresentado é esse, ponto de interrogação invertido que es la oración? Liemos 1 de Tessalonicenses capítulo 5 del verso 16 a el 18 de la Bíblia disse, estade sempre gozosos, orade sem cesar, dade gracias em todo, porque esta es la vontade de Deus para com vosotros en Cristo Jesus. Em outra versículo de la Bíblia disse, estén sempre contentos, oram em todo momento, den gracias a Deus em qualquer circunstâncias. Isto es lo que Deus espera de ustedes, como cristianos que são, los primeiros discípulos ante esta situação de ponto de interrogação invertido como orar a Deus corretamente. Le dijeron a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, como disse em la leitura de Lucas capítulo 11 verso 1, que disse, aconteceu que estava Jesus orando em lugar, y quando terminou, de seus discípulos le dijo, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos, assim como pasaron los discípulos de nuestro Senhor Jesucristo, assim hoje em dia muitas pessoas buscam ajuda em orações escritas para aprender a orar, como há pessoas que se perguntam que é la oración, pois dizia orar, pero não sabem como, lo primeiro que temos que saber que se significa orar, o ponto de interrogação invertido que é la oración. La oración es nuestra línea direta com el cielo, ponto de exclamação invertido. La oración es processo de comunicação que nos permite hablar com Deus. La oración es hablar com Deus, conversar com nuestro Padre del cielo, com Jesus. Ponto de exclamação invertido. Orar es como hablar com tu melhor amigo. Ponto de exclamação invertido. É fácil hablar com alguém quando sabes que te ama incondicionalmente. Ele quer que nós outros nos comuniquemos com ele. Orar es dialogar com Deus, nuestro Padre Celestial. La oración nos pone em contacto com el Deus Todo-Poderoso. Y para algunos, la oración parece ser demasiado complicada, pero es simplesmente hablar com Deus. Es como hacer una llamada telefónica de persona a persona. Los teléfonos celulares y otros artefactos se han convertido en una necesidad para algunas personas de nuestra sociedad. Tenemos dientes azules, Bluetooth, framboesas, Blackberries, ordenadores parlantes. Estes são meios de comunicação que les permitem a dos umas pessoas interatuar, discutir y responder el uno al otro. Así la oración es una necesidad y privilegio y deber. Que debo de estar en nuestra lista de necesidades, así como los celulares y otros artefactos, que lo utilizamos a diario y antes de que se acabe el día. Se não la hacemos somos servientes improductivos, como diz o Santiago, no tienen porque no pidam, somos pobres porque no pedimos, se pedimos devemos esperar los resultados, se elas coge conceder nuestras peticiones ou não, se deniega nuestra solicitud, ou nos pide que esperemos en él, qualquer que sea la respuesta a nuestras oraciones, el Deus a quien oramos, es la fuente de todo poder. Él puede responder-nos y lo hará, de acuerdo a su voluntad arartio perfeito. La iglesia tiene pobreza espiritual porque no pide, es como una persona que no se da a si mismo el trabajo de la oración es como un soldado que está en uniforme pero refuta disparar su rifle, está eludiendo su responsabilidade. Debes de pedir a Jesus que perdone tus pecados y te haga nuevo en él. Assim que, arrepente-os y converte-os, para que sean borrados vuestros pecados. Hechos capítulo 3 verso 19, ponto de exclamação invertido coen-talia el tus necessidades, echando toda vuestra ansiedade sobre ele, porque ele tiene cuidado de vosotros. 1 de Pedro capítulo 5 verso 7, dar-lhe gracias, porque ele murió en la cruz del Calvario por nosotros, porque de tal maneira amó Deus al mundo que atares dado a su Hijo unigênito, para que todo el que creia não se pierda mas tenha vida eterna. João capítulo 3 verso 16.
Y com confiança y fe em que Ele cumprirá, porque por Cristo y nuestra fe en Él, podemos venir sem temor à presença de Deus, com seguridade de que somos bem-vindos. Efésios capítulo 3 verso 12. Acerquemo-nos, pois confiadamente ao trono de la gracia, para alcançar misericórdia y la gracia para el oportuno socorro. Hebreus capítulo 4 verso 16. No momento que se está orando se deve orar com humildade y sem se ler no orgulhosamente y altivo, porque Cristo disse que al altivo lo mira de lejos. Assim como el hombre orgulhoso y el hombre humilde que describe em la Bíblia, que disse, em Lucas capítulo 18 del verso 9 ao 14, que disse, a uns que confia bem em si mesmos como justos, y nós perceba a los outros, dijo também nesta parábola, dos hombres subiram ao templo a orar, uno era fariseu, y el outro publicano, el fariseu, puesto em pé, orava consigo mesmo de esta maneira, Deus, te dou gracias porque não sou como los outros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 vezes à semana, dou dízimos de todo o que gano, mas el publicano, estando lejos, não queria ni aun alzar los ojos ao cielo, sino que se golpeava el pecho, dizendo, Deus, se propício a mim, pecador, os digo que este descendió a sua casa justificado antes que al outro, porque qualquer que se enaltece, será humilhado, y el que se humilha será enaltecido. Em outra versículo de la Bíblia disse, uma vez, Jesus estuvo hablando com unas personas, de esas que se creem muy buenas, y que sempre estão despreciando a los demás, a estas, Jesus les puso este exemplo, 2 hombres foram ao templo a orar, um deles era fariseu y el outro era cobrador de impostos, puesto de pé, el fariseu orava assim, Deus, te dou gracias porque não sou como los demás hombres, eles são ladrones y malvados, y enganha as suas esposas com outras mulheres. Ponto de exclamação invertido. Tampouco sou como esse cobrador de impostos, e o ayuno 2 vezes por semana y te dou a 10ª parte de todo o que gano. El cobrador de impostos, en cambio, se quedou um pouco mais atrás, ni siquiera se atrevia a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se dava golpes en el pecho y decía, ponto de exclamação invertido, Deus, ten compasión de mim, y perdona-me por todo o malo que hecho. Quando terminou de contar isto, Jesus les dijo a aqueles hombres, les asseguro que, quando el cobrador de impostos regressou a sua casa, Deus já o havia perdonado, pero al fariseu não, porque los que se creem mais importantes que los demás, são los menos valiosos para Deus. En cambio, los mais importantes para Deus são los humildes. Y Dios mío, teu estás en el cielo, pero cuidas de la gente humilde. En cambio, a los orgulhosos los mantienes alejados de ti. Salmos 130 y verso 6. En la oração se deve de orar fervientemente com essa súplica, como quando te encuentras em peligro y necessitas ajuda pedindo auxílio, pero não vai ser a uma pessoa sino diretamente a Deus através de la oração, assim como é o exemplo que deu el rei David, depois del pecado de David com Betsabé hija de Elián, esposa de Urias elitita, 2 de Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Que depois de cometer el pecado y esto no le agrado a Deus hizo enfermar al niño, de gravidade y Davi rogó a Deus por el niño, y se negaba a comer o beber, se foi a sua casa y por las noches se quedaba ali tirado en el suelo, así há outras orações que menciona a Bíblia, y quantas foram contestadas. Aqui está a resposta a essa pergunta, y algumas outras coisas que deves saber sobre a oração. Há aproximadamente 450 respostas à oração registradas em la Bíblia. A oração é mencionada em la Bíblia por primeira vez em Gênesis capítulo 4 verso 26.
Los diálogos anteriores foram iniciados diretamente por Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 3 del verso 8 al 13, a Bíblia registra Jesus orando 25 vezes diferentes durante seu ministério terrenal. Em la Bíblia, Pablo menciona la oración, oraciones, informes de oración, pedidos de oración, exortaciones para orar, 41 vezes. Aunque la oración puede, y debe, hacer-se desde qualquer posição corporal, a Bíblia enumera 5 posturas específicas: sentado, 2 de Samuel capítulo 7 verso 18, de pé, Marcos capítulo 11 verso 25, arrodilado, 2 de Crônicas capítulo 6 verso 13, Lucas capítulo 22 verso 40y1, Hechos capítulo 7 versos 60, 9 verso 40, 20 verso 30y6, 21 verso 5, Efésios capítulo 3 verso 14, com la cara en el suelo, Mateus capítulo 26 verso 30y9, Marcos capítulo 14 verso 30y5, Y com as manos levantadas arriba. 1 de Timoteu capítulo 2 verso 8, Ana é o modelo de Jesus sobre como deveriam orar seus discípulos. Lucas capítulo 11 del verso 1 al 14, Ele proporciona 5 áreas de enfoque, que se honra el nombre de Deus. El enfoque en su gloria eterna. Padre, santificado sea tu nombre, que venga el reino de Deus. El enfoque en su voluntad eterna. Venga tu reino, que se dé la provisión de Deus. El enfoque en nuestro presente. Danos cada dia nuestro pan de cada dia, que se conceda el perdón de Deus. El enfoque en nuestro pasado. Perdona-nos nuestros pecados, porque também nosotros perdonamos a todos los que pecan contra nosotros. Que se provê la liberación de parte de Deus. El enfoque en nuestro futuro. La Bíblia enumera al menos 9 tipos principais de oración. Oración de fe, Santiago capítulo 5 verso 15. Oración de acuerdo, também conhecida como oração coletiva, Hechos capítulo 2 verso 40y2. Oração de solicitude, também conhecida como petição súplica, Filipenses capítulo 4 verso 6. Oração de acção de gracias, Salmos capítulo 90y5 del verso 2 a 3. Oração de adoração, Hechos capítulo 13 del verso 2 al 3. Oração de consagração, também conhecida como oração de dedicação, Mateus capítulo 26 verso 30y9. Oração de intercessão. 1 de Timoteu capítulo 2 verso 1. Oração de imprecação, Salmos capítulo 60y9. Oração en el Espírito, 1 de Coríntios capítulo 14 del verso 14 al 15. Ponto de exclamação invertido. Usted saberá com confiança que Deus lhe escucha quando usted ora, así que abra la linha de comunicação. Ore, sabendo que não importa quando lejos usted vaya, su conexión com ele nunca puede perder-se. Y te ensinará coisas ocultas que tu não conheces ni é legado a coração de hombre, que disse Jeremias 30y3 verso 3 disse, clama a mim, y eu te responderé, y te ensinaré coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Em outra versão da Bíblia disse, clama-me y te responderé, te haré conhecer coisas maravilhosas e misteriosas que nunca has conhecido. Amém. A palavra amém, que significa deixa que seja, assim seja. Em verdade, que Deus lhe bendiga y guarde y bendiga seu caminho.